Nós estamos iniciando o nosso Evangelho Online. Nós estamos falando sobre o capítulo 4 do nosso amado Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós ainda estamos no capítulo onde nós falamos da ressurreição e da reencarnação. Como esse Evangelho ele é um pouquinho mais polêmico, nós tivemos que dividir para não ficar um Evangelho muito grande e por isso nós estamos apresentando isso de forma separada, ok? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que o Evangelho traz para nós, uma explicação que o nosso Evangelho traz para nós, que é a questão da origem da nossa vida, da pré-existência do nosso espírito, da nossa alma. Nós acreditamos, como a gente sempre fala aqui, que nós somos um espírito que temos esse corpo, e não um corpo que tem esse espírito. Então, o que acontece? Nós acreditamos que o nosso espírito, ele pré-existe a essa vida. Ele existe antes dessa vida. Ele já existia. E nós nos baseamos nas passagens bíblicas, como a gente já citou aqui, no item 9 desse Evangelho, ele vai falar sobre isso. O Evangelho nos apresenta dessa forma, falando sobre a pré-existência, que nosso espírito já existe. Bom, e aí nós temos que fazer uma seguinte avaliação, né? Se nosso espírito pré-existe e todo cristão acredita nisso, né? Todo cristão precisa acreditar nisso porque isso está dentro da nossa Bíblia. Se o nosso espírito pré-existe a essa vida, se todos nós acreditássemos naquela questão da criação, que ela foi feita toda de uma vez só, né? Que Deus criou toda a humanidade, né? E que nós, como espíritos que já fomos criados, que pré-existimos antes dessa experiência, se nós não acreditarmos na reencarnação, nas voltas sucessivas, nas várias experiências de vida que nós temos, se nós não acreditarmos nisso, nós forçadamente teremos que acreditar que todos nós ficamos esperando cerca aí de 6.000 anos para poder ter essa experiência atual que nós estaríamos tendo agora. Porque nós falamos da criação de Adão há mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós temos 2.000 anos depois de Cristo, 2.018 anos. Então, nós estamos falando de 6.000 anos. Gente, é muito tempo para a gente ficar parado para esperar essa oportunidade aqui, concorda? No Espiritismo, nós acreditamos, dentro da doutrina espírita, nós acreditamos nessas várias oportunidades. Nesse tempo todo, nós tivemos muitas experiências. Nós tivemos várias oportunidades de aprendizado. E todas as vezes que nós voltamos para a nossa casa espiritual, para a nossa verdadeira vida, que é lá no plano espiritual, toda vez que nós voltamos para lá, nós voltamos para nos preparar para uma nova existência. Nós voltamos para revisar a oportunidade que nós tivemos. Nós voltamos para lá e avaliamos tudo que fizemos de certo, tudo que fizemos de errado, para que a gente tenha uma nova oportunidade e nessa oportunidade a gente tente errar um pouco menos, a gente tente evoluir, a gente tente dar os passos mais acertados dentro daquilo que nós seguimos, dentro desse evangelho maravilhoso que Jesus veio explicar para nós. Mas eu gostaria de exercitar um pouquinho mais com vocês aqui a questão dessas várias oportunidades. Porque não pode ser só uma crença, porque nós cremos, porque queremos crer. Não é isso. Vamos experimentar um pouquinho algumas questões que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte: nós nascemos em tempos diferentes. Cada um de nós teve uma oportunidade diferente, em tempos diferentes e em condições diferentes. Imagina assim, como é que você lida com a questão da perfeição? Por que você nasceu perfeito e outra pessoa nasceu com necessidades especiais? Ou por que você nasceu com necessidades especiais e a outra pessoa nasceu perfeita? Por que essa diferença? Vamos estimular o questionamento aqui para que a gente possa entender essa justiça divina, esse amor divino. Por que essa diferença? Por que Deus faria diferença entre dois filhos? Por que Ele criaria esses dois filhos de forma diferente? Por que um nasce com saúde e o outro já nasce com doença? Uma pessoa que goza de saúde uma vida inteira, com todos os desregramentos, com todas as coisas que faz, goza de uma saúde fantástica. E uma criança que nasce já doente, ou que adquire uma doença na juventude, por que essa diferença? Por que teria isso? Nós precisamos exercitar isso. Por que algumas pessoas vão cedo embora, voltam cedo para o plano espiritual,
E outras pessoas parece que estão fazendo hora extra aqui, né? Ficam aqui, passam uma vida inteira, morrem após velhice, né? Pessoas que vivem uma vida longa. Por que essa diferença? Que Deus justo é esse? Que amor de Pai que é esse? Quer ver uma outra coisa que nós podemos exercitar também? Aonde que existe a justiça divina, se nós acreditarmos que nós só temos uma única vida, né? Aonde que existe a justiça divina com aquele irmão que teve a única oportunidade dele de vida numa época de escravidão? Aonde que está a justiça nisso? Por que que ele teve uma oportunidade tão difícil e a minha oportunidade é uma oportunidade tão boa? Não é? Nós precisamos pensar isso, nós precisamos avaliar isso. Por que que, por exemplo, um outro exemplo, né? O que dizer dos judeus que nasceram na época da Alemanha nazista? Por que que eles tiveram aquela oportunidade? Concordam que a gente fica difícil de compreender? Ah, mas é mistério divino. Ok, pode ser mistério divino, mas por que que Deus poderia querer uma coisa dessa para os seus filhos? Sim, porque nós temos que lembrar que somos filhos desse mesmo Deus, desse Deus que é amor, que é bondade, que é justiça. Então, a gente precisa reavaliar esses conceitos. Nós temos experiências diferentes, em lugares diferentes, para que nós possamos ter aprendizados diferentes. Quer trazer para a atualidade? Ah, não, Ricardo, mas você está pegando alguns exemplos que são muito lá do passado e aí fica muito difícil de compreender. Ok, então por que que você mora aqui no Brasil, está tendo a oportunidade de conhecer uma doutrina dessa, está tendo a oportunidade de conhecer o Cristo, de viver num país que, com as suas dificuldades, é um país maravilhoso para se viver, num clima maravilhoso, né? Por que que você está tendo essa oportunidade? E um outro irmão nosso nasceu lá na Síria, nesse momento tão difícil que está acontecendo lá na Síria. Concorda que é diferente? Você está tendo uma oportunidade diferente da dele. E o que dizer daqueles nossos irmãos que nasceram num regime de ditadura, que eles não têm oportunidade de conhecer nada para fora dos muros da ditadura? Coreia do Norte, nós estamos falando. Você concorda que você não está tendo a mesma experiência que aquela pessoa que nasceu lá, que aquele ser humano que nasceu lá, que aquele filho de Deus? Sim, porque ele também é filho de Deus e ele nasceu lá. Tudo isso para instigar o nosso conhecimento, tudo isso para instigar os nossos questionamentos, para a gente deixar de simplesmente crer por crer, né? Onde que está a justiça divina? Por que que Deus pode querer uma coisa dessa? E nós temos que falar ainda daquelas pessoas que não terão a oportunidade de conhecer o Cristo. Já pararam para pensar? Existem pessoas que nascem e que vivem em lugares isolados, numa ilha, em algum lugar isolado, numa comunidade isolada, e que aquela comunidade não conhece o Cristo. Aquela comunidade, ela segue uma outra religião. E aí você tem a oportunidade da sua vida, porque Deus te criou, e Ele coloca você para nascer naquela comunidade. Gente, que Deus que é esse, que sabendo que os seus filhos vão nascer nesse vale de lágrimas, nessa condição de sofrimento, nessa dificuldade toda, mesmo assim vai mandar o seu filho para lá? Como é que esse Deus pode ser amor? Como é que esse Deus pode ser justiça? Nós levantamos todos esses questionamentos aqui para fazer a gente pensar mesmo. Mas graças a Deus, dentro da nossa doutrina, dentro do cristianismo e dentro do espiritismo, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos nessa única oportunidade. Nós não acreditamos que Deus dê essa única chance desses filhos, deles tentarem a sorte conforme a sorte deles. Ninguém está jogado à própria sorte. Lembra aquela frase que diz assim, que nem uma folha não cai de uma árvore se Deus assim não permitir? Então, por que Deus permitiria tudo isso? Nós acreditamos nessas várias oportunidades. Nós confiamos nesse Deus perfeito, nesse Deus que é bom, que é justo, e que Ele nos dará a chance desse aprendizado, dessas várias oportunidades. Gente, é com base nos relatos da volta à vida que o Cristo nos disse, né? E que
a gente citou no evangelho anterior, né, no início desse evangelho, tantas vezes citamos vários trechos bíblicos e existem muito mais. Se você pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que tem uma sequência de muitos outros textos onde ele fala da questão da volta à vida, né? E tudo isso para reforçar essa oportunidade que nós temos. Tudo isso para reforçar que essa única chance, essa ideia de uma única chance, de uma única existência, não nos capacita a um mundo celeste, não nos capacita a esse céu, a esse plano espiritual maravilhoso, né? Por quê? Porque a grande maioria de nós erramos, a grande maioria de nós falhamos em nossa oportunidade. Se você olhar para esse mundo à sua volta, você vai ver que existe uma grande quantidade, uma grande maioria de irmãos falhando do que acertando. Sem isso, sem essa oportunidade de voltar, sem a oportunidade da reencarnação, todos nós estaríamos condenados. Mas o Deus que nós conhecemos, o Deus que nos é apresentado por Jesus, que é esse Deus de amor, ele não é esse Deus que vai condenar todos os seus filhos. Muito pelo contrário. Quem de nós não daria uma nova chance para o seu filho? Seu filho errou, seu filho falhou, ele teve um deslize, ele cometeu alguma falha, ele fez uma arte, né? Fez alguma coisa errada. Você não vai dar uma segunda chance para ele? Lembrando que nós somos imperfeitos, que nós temos todas as nossas falhas, né? Você não daria uma segunda chance para o seu filho? E o que nós vamos dizer de Deus? É lógico que Ele vai dar uma segunda chance para nós, porque Ele nos ama e Ele quer que cada um de nós tenha a sua evolução. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer as escolhas, para que nós tivéssemos, sim, a responsabilidade sobre aquilo que nós escolhemos, mas também para que nós tivéssemos os méritos das boas escolhas que nós fizemos, para que fosse mérito nosso a nossa evolução. Ele nos traz todo esse evangelho como apoio, como o mapa da mina, né? O segredo do sucesso. Ele traz para nós o evangelho para nos auxiliar, para nos direcionar, para iluminar a nossa estrada, mas quem terá que trilhar essa estrada, quem terá que andar por esse caminho somos nós. Se nós andarmos com o evangelho, com certeza a nossa chance de acertar é muito maior. Por isso que nós precisamos prestar bastante atenção nesse Deus que é amor, porque Ele nos dá essa nova oportunidade, porque Ele nos ama. Mas nós temos que lembrar que Deus é amor e é justiça. Muitas vezes nós acreditamos só no Deus de amor, né? Nós queremos ter um Deus que nos ama e só, mais nada. Por quê? Porque Ele nos amando, Ele nos perdoaria de todas as coisas que nós fazemos. Então eu passo uma vida inteira desregrada, fazendo um monte de coisa errada, e aí muito simplesmente no final de uma vida eu peço perdão para Ele de todas as coisas que eu fiz, Ele me perdoa e eu vou para o paraíso, né? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que essa volta ela se dá por amor, sim, porque Ele nos dá essas oportunidades, porque Ele nos ama, mas ela se dá também pela justiça, para que nós possamos nos alinhar, para que nós possamos nos acertar com a lei de causa e efeito. E aí entra a questão da oportunidade que nós temos e de todos esses sofrimentos, de todas essas diferenças que precisam ser ajustadas. Tudo aquilo que eu planto, eu tenho que colher. Então, todas as escolhas que eu faço, elas têm consequências. Não existe absolutamente nenhuma escolha que eu faça que não tenha responsabilidade. Até mesmo o fato de você querer não se envolver, até mesmo a escolha de querer não escolher, é uma escolha que você está fazendo. E ela tem reflexo sobre a sua vida, sobre essa e sobre todas as outras que você terá a partir daqui. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu tenho sim o livre-arbítrio de escolher qual é a semente que eu quero colocar no solo. Então, eu vou lá e escolho uma semente boa, eu planto uma semente boa, eu vou colher bons frutos. Eu planto uma semente má, eu terei que colher os maus frutos dessa semente má que eu plantei, porque é minha responsabilidade. Eu tinha o livre-arbítrio, como eu disse, para poder fazer as escolhas, para ter o mérito e para ter a responsabilidade. Se eu plantei mal, eu preciso colher isso. Só que muitas vezes, dentro de uma única vida, olha para a sua volta, olha para as pessoas que cercam você, olha para a sociedade que convive com você, para a sua comunidade, para o seu país, né, para esse mundo todo, e veja quantas pessoas cometem coisas absurdas. E aí passam pela vida e às vezes não dá tempo dela resgatar aquilo tudo que ela está fazendo, né, de mal.
E aí, como é que fica? Passou ileso? Não aconteceu nada? O que vai acontecer com ele? Ah, não, ele vai ser condenado e ele vai passar o resto da eternidade num lugar muito ruim, né? Que Deus que é esse que vai mandar um filho seu para um lugar muito ruim, vai deixar para lá e vai falar, não, mas foi uma escolha que ele fez. Você faria essa escolha para o seu filho? Ele também nos dá a oportunidade pela questão da justiça, para que nós possamos nos alinhar com a justiça. E aí, através dessas experiências, nós voltaremos, né? Nós vamos falar um pouquinho disso sobre causas das aflições, né? No evangelho seguinte, que vem por aí, né? Mas, sobretudo, o que nós precisamos entender aqui é que nós estamos nos alinhando com a lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que eu fiz no passado, ou muitas vezes nessa própria vida, né? Vai ter reflexo sobre a minha vida. Então, essa lei de causa e efeito, essa lei de plantio e colheita, nós somos eternos semeadores, estamos sempre colhendo aquilo que plantamos e sempre estamos plantando aquilo que vamos colher, o tempo todo. Então, nós precisamos escolher boas sementes. Graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Cristo, né? Nessa existência, principalmente, nós estamos tendo essa oportunidade. E estamos tendo a oportunidade também de conhecer essa doutrina maravilhosa que nos orienta, independente da questão da reencarnação. Porque algumas pessoas simplesmente não querem acreditar na reencarnação. Mas se nós olharmos para esse evangelho, se nós olharmos para tudo que o Espiritismo nos ensina, nós veremos que não tem nada de ruim dentro do Espiritismo. Muito pelo contrário. A questão de eu saber que tudo aquilo que eu faço trará reflexo para a minha própria vida, vai impactar nas minhas decisões, vai mudar a minha forma de viver, porque eu sei que eu não vou mais passar ileso. Não vai adiantar eu pedir perdão no final da minha vida. Eu vou ter que me ajustar com todas as escolhas que eu faço. Posso prorrogar? Posso prorrogar. Isso vai trazer ainda mais sofrimento para mim. Então, eu terei que me ajustar com a lei divina, de causa e efeito. E, gente, o mais importante de tudo nesse nosso evangelho é a gente atentar para todo o ensinamento que o evangelho traz para nós. Para que nós, como eu disse, que a gente possa pegar esse mapa do caminho, que é o evangelho, e a gente andar com ele debaixo do braço, e a gente andar com ele vivenciando ele em nossas vidas. Ele vai nos auxiliar a fazer boas escolhas. E fazendo boas escolhas, nós teremos oportunidades mais felizes no nosso futuro. Então nós precisamos não só acreditar na reencarnação, mas viver, né, como espíritos que sabem que terão novas oportunidades, como espíritos que sabem que terão que voltar aqui para ajustar tudo aquilo que fizemos, né? E aí isso muda muito a nossa forma de viver. Espero que sim. Espero que nos ajude e que nos dê uma nova direção, um novo caminho para todos nós. Esse é o Evangelho de hoje. Eu quero agradecer muito a sua atenção, agradecer a oportunidade de estar me recebendo aí na sua casa sempre, né? Quero pedir a sua ajuda em curtir o nosso canal, em se inscrever no nosso canal, clicar lá no sininho para você poder ser alertado de todas as mensagens que chegam para você, né? Todos os finais de semana, todos os domingos nós postamos novas mensagens sobre o nosso Evangelho e nos ajude a compartilhar, nos ajude a divulgar essa doutrina, a divulgar esse ensinamento para todas as pessoas que precisam conhecer essa doutrina, ok? Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e que Deus nos abençoe a todos.